aqui é a Fernanda Frateroli e nessa aula a gente vai falar sobre used to. E a gente vai falar aqui desse ponto gramatical, porque ele é um ponto que costuma apresentar aí uma certa confusão, fazer uma certa confusão na cabeça dos alunos. Algumas pessoas acabam por utilizar de forma incorreta. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje para você ter aqui a oportunidade de talvez sanar alguma dúvida que você tenha em relação a isso, a aprender, caso você ainda não saiba utilizar, ou simplesmente reforçar aquilo que você já sabe. Se você ainda não está inscrito no canal, não deixe de se inscrever, ativar as notificações. Eu estou aqui de domingo a quinta e eu ainda posto alguns outros vídeos aí ao longo da semana. É isso aí. Então vamos lá. Então a gente tem aqui used to, e a primeira coisa que a gente vai ver é o uso de used to pro passado, né? Quando a gente tem a seguinte estrutura, que é o sujeito, used to e o verbo no infinitivo. Então a gente tem I used to smoke. E aqui o que a gente tem é essa ideia de uma coisa que você fazia no passado e você não faz mais, tá? Então isso aqui não é mais verdade. É como quando a gente fala: eu costumava fumar, eu costumava ter o cabelo grande, ou seja, meu cabelo longo, né? Eu costumava ter o cabelo longo. Então fica implícito para você, eu posso nem completar, porque fica implícito para você, se eu falo que eu costumava ter o cabelo longo, é porque eu tinha um cabelo longo no passado, mas eu não tenho mais, né? Então fica claro para você que isso não é mais verdade agora no presente. Quando eu falo para você, eu costumava fumar, é porque eu não fumo mais. Então é a mesma ideia que a gente tem aqui com o used to. Então, se eu falo pra você, I used to have long hair, é porque eu costumava ter o cabelo longo, mas eu não tenho mais. Então, só eu falar pra você, I used to have long hair, é o suficiente pra você saber que eu não tenho mais o meu cabelo comprido. Então, a gente usa o used to pra falar sobre coisas que eram verdade no passado, mas elas não são mais verdades no presente. Essas situações, elas mudaram. E nesse caso aqui, a gente tem que ter em mente que a única coisa que a gente tem entre, né? Que não existe nada entre o sujeito e o used to, no sentido de que não tem aqui o verbo to be, tá, gente? Isso é muito importante. A gente está falando do passado, a estrutura é o sujeito. She used to smoke. They used to be friends. They used to be friends. Então, eles não são mais amigos. Eles costumavam ser, mas agora eles não são mais. So they are no longer friends. They used to be friends. And now they just hate each other. Né? Então a gente tem essa menção, uma coisa que era verdade no passado, mas não é mais verdade. Né? Então, they used to be friends. Então a gente tem they, que é o nosso sujeito, used to e o verbo be. They used to be friends. So now they hate each other. They are no longer friends. E aqui eu botei mais um exemplo. That lecture hall used to be a theater. Então, antigamente, se eu falo that lecture hall used to be a theater, aquela lecture hall costumava ser um teatro, né? Agora não é mais. Então a gente já sabe, né? Que agora não é mais. It used to be a theater. They used to be friends. Então a gente já sabe que a gente está falando de coisas que eram verdades no passado e não são mais verdades. Fernanda, mas se eu quiser falar agora das coisas no presente. Quando a gente tem aqui, que é o erro comum, né? Que é usar o verbo to be com used to, quando a gente quer falar de coisas no passado que não são mais verdade, isso é um erro, porque quando a gente está falando do passado de coisas que não são mais verdade, a gente não usa o verbo to be antes do used to. Quando a gente usa o verbo to be aqui e você fala, você quer dizer uma coisa que você está acostumado a fazer. Então, quando a gente fala que I'm used to getting up early, e aqui a gente tem que observar que depois dessa estrutura a gente vai ter, então, o sujeito, o verbo to be, used to, e a gente vai ter o verbo com ing. Então, I am used to getting up early.
Então, aqui nessa estrutura, a gente tem várias diferenças, né? Na estrutura, quando a gente está falando do passado, a gente não tem verbo to be. A gente tem direto, a gente tem o sujeito, tem used to, e a gente tem o verbo no infinitivo. They used to be friends. The lecture hall used to be a theater. I used to smoke. I used to have long hair. I don't have long hair anymore. Então, a gente tem direto, né, o sujeito e aí used to e o verbo no infinitivo. Aqui não. Aqui a gente tem o sujeito, a gente tem o verbo to be, used to e o verbo no ing. E a ideia quando eu falo assim, I'm used to getting up early, então você chega pra mim e fala assim, olha, vamos amanhã viajar de manhã, eu tava pensando em a gente fazer uma viagem aqui pra uma cidade próxima pra gente passear. Aí eu falo assim, legal, vamos sim. Aí você fala assim, mas olha, pra gente conseguir aproveitar mesmo o dia e fazer tudo que eu quero fazer, a gente tem que sair de casa 5 horas da manhã. Ou a gente tem que sair de casa 6 horas da manhã. Aí eu falo pra você assim, no problem. I'm used to getting up early. Então, quando eu falo isso pra você, I'm used to getting up early, eu tô acostumada a acordar cedo. Eu tô acostumada a me levantar cedo. Não tem problema pra mim. Né? Então, a gente tem essa estrutura, e aí a gente tem variações como I am getting used to getting up early. I'm getting used to getting up early. I'm getting used to going to work by car. E aí, quando você tem essa I'm getting used to going to work by car, eu tô me acostumando, né? I'm getting used to it. Né? Tô me acostumando, tô começando a me acostumar. Então, a gente ainda tem essa variação, né, que a gente ainda pode usar. I'm getting used to fazer alguma coisa, né? I'm getting used to going to work by bus. Eu sempre fui de metrô e agora tô me acostumando aí de ônibus. O metrô tá quebrado, não tá funcionando, eu tô acostumada, me mudei de cidade, me mudei de bairro e agora eu não posso mais ir de metrô. E como é que tá? I'm getting used to it. Tô me acostumando. Então a gente usa isso, né? E a gente tem aqui também o I'm used to, com eu tô acostumada a fazer isso, não é um problema pra mim. Olha, a máquina de lavar louça aqui, olha, você vai ficar aqui na minha casa aqui alguns dias, minha máquina de lavar louça quebrou. E no problem, I'm used to doing the dishes. Eu tô acostumada a lavar louça, não tem problema. E aí, claro, a gente vai ter aqui she's used to doing the dishes, he's used to doing the dishes, they are used to playing soccer on the weekends. So it's no problem to have the match on a Saturday. Então, a gente tem, né, essa estrutura, então, pra gente falar. E quando a gente quer dizer que não tá acostumado a fazer alguma coisa, a gente fala I'm not used to getting up early. I'm not used to doing that. Você acha que vai ser um problema pra você? Então, a gente levantar às 6 horas da manhã pra viajar? Falar, well, I'm not used to getting up early. But I can try. Não tô acostumada a acordar cedo, mas posso tentar. E aí você pode falar, o que aconteceu? Eu tô achando que você tá aí, tão cansada. I'm not used to going to work by bus. I have to wake up very early and I'm not used to it. Então, você pode, né? I'm not used to it. I'm not used to going to work by bus. I miss going to work by subway. It was much faster, easier. It was way better. Né? Então, assim, a gente vai usar aí tanto a negativa, né? Pra falar que a gente não tá acostumado com alguma coisa, quanto a afirmativa, pra gente dizer que tá acostumado com alguma coisa. Mas o mais importante aqui é a gente ter em mente a diferença das estruturas. Quando a gente tá falando de uma coisa que é uma coisa que a gente tá ou não tá acostumado agora, no presente. E quando a gente tá falando de uma coisa que era verdade no passado, mas não é mais verdade. Isso não acontece mais, como o I used to smoke. Eu fumava, mas não fumo mais.
né? O tal do eu costumava fumar, né? Eu tinha esse hábito, mas eu não tenho mais. Então, assim, é só pra gente tentar mesmo sanar essa dúvida e evitar cometer esses erros que aparecem frequentemente. Às vezes a gente vê em redações ou em exercícios de speaking o aluno cometendo esse erro do uso do used to, confundindo quando usa com verbo to be, quando não usa com verbo to be antes do used to e qual é a diferença. Então, minha sugestão para você é que você faça algumas frases falando do seu passado, né? Coisas que eram verdade no seu passado e que hoje em dia não são mais. Como, por exemplo, I used to play video games. I used to play video games. Now I don't have the time. Então, assim, né? Eu costumava fazer. Hoje em dia não dá mais pra eu fazer. Era uma coisa que eu fazia no passado, quando eu era adolescente, quando eu era criança. Hoje em dia não dá mais pra eu fazer. Então, pra você tentar desenvolver essas frases do passado, você pode falar sobre você pode falar sobre uma pessoa da sua família, pode falar coisas que a sua mãe costumava fazer, seu pai, sua esposa, seu marido, seu namorado, primo, prima, irmão e irmã, e fazer uma série de frases assim sobre o passado. E depois tentar fazer uma série de frases usando a estrutura para falar coisas que você está acostumado a fazer. Que você faz com frequência hoje em dia, que são hábito para você. Não faz diferença. Estou acostumada a lavar louça, estou acostumada a acordar cedo, estou acostumada a ir pro trabalho. E aí você fala sobre você, e aí você fala sobre coisas que você não está acostumado ainda, talvez coisas que você está mudando agora na sua vida e ainda está tentando se adaptar, ainda está tentando se acostumar. Às vezes se mudou para algum lugar e agora, né, tá se acostumando talvez a ir pro trabalho de bicicleta ou a ir pro trabalho no meio de transporte diferente, e então, ou tá se acostumando a falar um determinado idioma todos os dias, né, se mudou para outro país, agora tô tendo que me acostumar a falar inglês todos os dias, às vezes ainda me pego falando português ainda, algumas palavras em português, e tentar fazer essas frases, né, tanto para falar coisas que você está acostumado, coisas que você não está acostumado ainda, e para também tentar falar das outras pessoas, coisas que você percebe de pessoas próximas a você, coisas que elas estão acostumadas, não estão acostumadas, ou que elas estão se acostumando, para você também usar o getting used to, né, I'm getting used to going to work by bus, my mom's getting used to doing the dishes every day, né, vai que a máquina de lavar louça quebrou, e aí ela tá se acostumando agora, tá tendo que se acostumar, né? Tá tentando se acostumar, começando a se acostumar a lavar louça aí todos os dias, que é um hábito que ela não tem mais, pode ser. Então, tentar fazer a formulação dessas frases para que isso fique aí bem claro na sua cabeça. Se você quiser, você pode deixar também as frases aqui embaixo também nos comentários, que eu também dou uma olhada nas suas frases para você. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se você ainda não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever e ativar as notificações. Um abraço e até o próximo.